ampara os filhos e nos ajuda sempre. Primeiramente, em nome do Prozebem, eu peço desculpa a todos, porque houve um atraso, houve um atraso muito grande que aconteceu, as coisas que acontecem que não estão previstas. Deu um problema na internet e somente agora nos foi possível fazer a gravação. Mas vamos para frente com Deus no coração. Vamos fazer nossa prece. Senhor, Pai de infinito amor, somente aqueles que nos ajudam, que nos assessoram, que querem crescer para vós, nessa noite de luz, ajudaram a equipe do Prozebem a botar no ar esse trabalho. E é para eles, Senhor, que nós, nessa hora, bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos. Mas vamos voltar no tempo, nos acalmar, e eu vou começar o trabalho fazendo uma leitura nesse livro, que ele é intitulado Abrindo Portas Interiores, de Ellen Keller. E cada dia ela dá uma mensagem. E para nós, hoje, ela nos diz o seguinte: eu vi um poço fundo e escuro. Em sua borda havia um balde amarrado em uma corda. Eu vi o balde sendo baixado para dentro do poço, e quando ele foi novamente puxado para cima e para fora da escuridão, ele estava transbordando de águas claras e puras. E nessa hora eu ouvi uma voz que dizia o seguinte: bem dentro de cada alma existe a pureza do espírito. Procure sem pressa até encontrá-la e traga então à tona. Com essa leitura, meus irmãos, nós vamos começar a nossa caminhada da noite de hoje. E eu vou buscar no Evangelho de Lucas uma história muito interessante que está lá, onde uma mulher, a partir do seu encontro com Jesus, uma mulher que não era de vida certa, era uma mulher sofrida, batida pela vida, e essa mulher foi chamada de a iluminadora. E por que ela foi chamada de a iluminadora? Eu vou contar para vocês agora. Essa história está aqui nesse livro. O livro é esse aqui, ó, Personagens da Boa Nova. E o evangelista, ele nos conta com muito, até eu diria, eu não vou ler a história, eu vou contar com as cores da minha alma, para tentar passar para vocês o que está lá contado-nos pelo evangelista. Ele nos conta que Jesus
Logo depois que ele saiu do deserto, ele foi batizado no Jordão, foi para o deserto, ficou 40 dias lá, e depois ele foi para a Pérea, porque ele já sabia que João havia sido preso. A confusão estava grande lá em Jerusalém. E o que foi que ele fez? Buscou a Pérea. Mas para ir para a Pérea, tinha 3 caminhos, 3 opções para Jesus: ir pelo litoral, ir pela beira do Rio Jordão ou pelo interior da Samaria, subindo aquelas montanhas, naquelas estradinhas de seixos que rolava a cada pisada. Qual caminho Jesus escolheu? O do interior da Samaria. Apesar dele ser mais íngreme, era o que mais facilitava. Por quê? Porque era o caminho mais curto. Quando eles chegaram na entrada de Sicar, era mais ou menos meio-dia. Cansados, suados, chegaram na beira do poço de Jacó. Jesus olhou para um lado, olhou para o outro, como se estivesse esperando alguém. E os discípulos foram para a cidade para comprar frutas, pães, para eles se alimentarem. E aí Jesus ficou lá sentado. Parecia que havia marcado um encontro com alguém. E quem seria? Seria uma pessoa importante, famosa, uma pessoa de vida reta, uma alma iluminada? De repente, lá longe do caminho, surge uma mulher comum, levando um cântaro no seu ombro esquerdo, caminhando em direção à fonte. À medida que ela chegava mais perto da fonte, ela diminuía os passos, abaixava o olhar para o chão, porque ela sabia que uma mulher não conversava, não atendia a homem fora do seu lar. Era uma mulher samaritana. E aquele homem que ela vislumbrava sentado na beira do poço de Jacó era judeu. E estava lá só ele e ela. Ela chega, vista baixa, desce, o balde pega a água, despeja no seu cântaro. Quando vai suspender para colocar o cântaro no ombro, o que acontece? O homem vira para ela, encara os olhos dela e diz: dá-me de beber, tenho sede. Ela assusta-se, para, e pergunta para ele: como você, um judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Ele sorri, um sorriso sereno, tranquilo, e disse: se tu soubesses com quem falas, tu me daria água. E eu vou agora te oferecer água viva. E aí trava-se entre os dois um diálogo muito interessante, porque ele fala que ele tem a água viva. E ela estranha, porque ela diz: você não tem nem vasilha, como é que você vai pegar a água? Olha que interessante. Naquela hora, aquela mulher que teve uma vida até aquele momento, de uma determinada maneira, ela percebe
que aquele judeu não era judeu. Ele poderia ser um profeta, mas descobre, encantada, que ele era mais do que o profeta. Ele era o Cristo de Deus. E aí, a conexão dela com Deus naquela hora estava separada, porque ela vivia uma vida que não era digna. Ela vivia maritalmente com o homem, já havia tido não sei quantos homens, o evangelista fala que ela teve antes desse 5. Quando Jesus pede a ela que vá chamar o marido dela, e ela cai em si e diz, eu não tenho marido. Naquela hora, a conexão é feita. Por quê? Porque ela percebe que aquele homem judeu que ela julgou ser um profeta, nada mais era do que o Cristo. E a conexão se faz. E aquela mulher sai desabalada, carreira, em busca daquele povo, entra em Sicar, pelas ruas, gritando, gente, o Cristo está no poço de Jacó, venham todos conhecer. E o povo sai, ouve e vai lá, talvez até por curiosidade, porque o que ela falava não era muito digno de confiança, eles resolvem ir lá conferir. E aí descobrem o Cristo, o levam para Sicar, e ele ainda ficou ali 2 dias. Por esta atitude dessa mulher, que fez essa ligação com Cristo, mudou de vida. Por quê? Porque quem encontra com Cristo nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. No Evangelho, a gente aprende o quê? Que a videira só será completa se tiver raiz, tronco, folhas, flor, fruto. E a desnutrição afetiva e espiritual é causada pela desconexão divina. Quando a vara, vamos continuar usando essa figura de linguagem, quando a vara se afasta da videira, o que acontece com ela? Ela seca. A videira que quer verdejar na vida, ela tem que procurar beber nessa fonte, o néctar, e para poder ela desenvolver a contento. Então, qual é o remédio para uma videira que está murchando? Para reconectar novamente nessa fonte límpida das maravilhas do reino. É a enxertia, ou seja, conectar-se com Jesus. Porque Jesus, gente, ele é um representante de Deus aqui na Terra. Vamos ver aqui no capítulo 15 de João, capítulo 15 de João, no versículo 4, o que João deixou gravado aqui para nós? Prestem bem atenção como ele utiliza bem dessa figura aqui. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se você corta só um minutinho, se você corta uma vara, um galho de uma mangueira, aquele galho que você cortou, de maneira nenhuma, ele vai dar fruto mais, ele vai dar fruto nada. Por quê? Porque você cortou a fonte que nutria aquele galho daquela planta.
ela morre. E como é que você consegue, de novo, fazer uma enxertia? Reimplantar novamente daquele galho, reconectar a fonte da videira que está lá, correndo a seiva viva. É o que Jesus diz aqui. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligada na videira. Assim também é vós. Se não estiverdes ligados a mim. Olha que coisa linda. E ele continua: se guardares os meus mandamentos. O que é guardar o mandamento, gente? É ler só naquela hora e já vai ficar guardado? Não. Quando você guarda alguma coisa, você guarda. Você, na hora que você precisa, você vai lá e busca. Não é isso? Então, quando Jesus diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não é guardar e fechar a gaveta e largar lá, não. É você viver esses ensinamentos de Jesus. Isso é guardar. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, meu Jesus. Aí ele enfatiza aquela pergunta de Kardec: quem na Terra, qual o espírito que serve para guia e modelo da humanidade? E os espíritos respondem: Jesus. Olha a prova aqui, mas maior não pode. Ele mesmo afirmando: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, se você viver de acordo com os meus ensinamentos, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu permanecerei em vós. Meus irmãos, é maravilhoso você mergulhar neste oceano de ensinamento de Jesus que está nos evangelhos. A convocação que ele nos faz nos conclama a quê? A gente segui-lo, reconectando a cada minuto. Porque essa desconexão, ela acontece, eu diria que o tempo todo. Você conecta, desconecta, observa para vocês verem. Quando você entra numa casa para assistir uma palestra espírita, quando o centro estava aberto, você entra, o palestrante está lá adiante, faz a palestra, você entra na sintonia, se sente bem, é aquela maravilha. Naquela hora, você está conectado com Deus, com Jesus, com os guias. Eles conseguem fazer a cirurgia, tudo. Aí termina a palestra, você vai embora. A hora que você bota o pé na rua, você já vê uma pessoa que você não... E aquilo já, pronto, desconectou novamente tudo. Aí você chega em casa, bota uma música suave, faz uma oração, conecta de... A vida é isso, é um conectar e um desconectar. E por que acontece isso? Porque nós não seguimos o que ele recomenda lá. Para a videira estar viva, ela tem que estar bebendo a água viva direto. E como é que a gente pode beber essa água viva? Aprendendo. Aprendendo. A passagem do filho pródigo
é de um ensinamento de desconexão e conexão o tempo todo. Todos vocês conhecem, mas nós vamos relembrar. É aquela história dos 2 filhos, a parábola. Um pai tinha 2 filhos, e um deles, o mais velho, um dia chegou para o pai e disse: pai, eu vou pelo mundo, me dê a minha parte na herança, que eu vou pelo mundo conhecer a vida. O pai divide os bens e esse filho parte com a parte que ele tocava. Onde ele foi, gastou com festa, com amigos que ele fez por lá, e naquela, é interessante, mas não é essa pandemia da agora não, mas nos conta o evangelista Lucas, que está lá no capítulo 15, no versículo de 11 até o 32, nos conta Lucas que uma peste assolou aquela região que ele estava. E o que aconteceu com ele? Dinheiro acabou, mulheres sumiram, amigos sumiram, e ele se viu sem nada. Para ele comer, ele teve que mendigar um emprego. E um senhor deu ele um emprego numa roça para ele ir cuidar de quê? Dos porcos. E nem da comida dos porcos ele podia usufruir. Aí ele lembra da casa do pai, que lá os empregados comiam bem, e ele fala: vou voltar para a casa de meu pai. Ou ele buscando a conexão, ou ele entendendo que se ele ficasse lá, ele ia sofrer, e aí ele volta para a casa do pai. O pai, na hora que o vê, vai encontrar com ele longe, e ele fala: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não tenho condição de ser chamado, de ter um filho. Me dê só um emprego para mim poder me alimentar. E o pai, de jeito nenhum, aceita, chama o servo, manda vesti-lo dignamente, colocar anel no dedo, manda matar um novilho, faz um churrasco. E aquele outro irmão? A conexão com o pai se fez. E o outro irmão? O outro irmão estava trabalhando no campo. Aí o que acontece? Ele volta para casa e vê aquela festa e chama o empregado de longe e pergunta: o que está acontecendo? E o empregado, muito alegre, diz: seu pai está muito feliz, seu irmão voltou e ele mandou matar um novilho e está fazendo um churrasco. E ele fica lá de longe olhando, e o pai volta, chega para ele: filho, vamos ficar felizes todos juntos, seu irmão voltou para casa. E ele olha para o pai nos olhos e diz: eu o tempo todo fiquei aqui contigo, e o Senhor nunca me deu um novilho para que eu fizesse uma festa com meus amigos, e agora meu irmão que volta gastou tudo, e o Senhor não deu condição para ele, deu condição para ele e não deu para mim. O pai olha para ele muito triste e diz: meu filho, você esteve aqui comigo o tempo todo, tudo que é meu é seu. Tudo que eu usufruía, você também usufruía. Seu irmão estava morto e ressuscitou. Meus irmãos, olha que história linda. A gente não vai analisar o segundo comportamento desse irmão, não, porque só isso seria outra palestra. Nós vamos voltar para cá, para a questão da conexão. Por quê?
criatura e criador, na realidade, elas não se apartam verdadeiramente. Por quê? Porque o Pai está imantado na gente. Porque nós somos a obra da criação divina. Conectar-se significa você encontrar Deus dentro de você. Conectar-se é você despertar dentro de você valores, afirmando a cada dia a grandeza e o valor real que o Criador tem na nossa vida. O benfeitor espiritual Dias da Cruz, ele nos tem ensinado o quê? Que a criatura humana, nós todos, somos uma fagulha luminosa. Meu Deus, uma fagulha. Uma fagulha é aquele momento que uma faísca, né, se desprende. E o que pode uma faísca? Eu digo a vocês, com palavra dele, pode incendiar a terra. Comece para você ver, para você sentir isso. Você começa um trabalho despretensioso, uma coisa pequena. De repente, você percebe a grandiosidade dessa obra e ela cresce a níveis que você, quando começou, nem imaginou. Por que isso? Por que isso? Porque o bem não é nosso. O bem vem de Deus e, através de nós, ele se propaga. Aqui no livro Vinha de Luz, no capítulo 27, Emmanuel trabalha, o capítulo é chamado Indicação de Pedro. Observem, ele trabalha, Emmanuel, ele pega lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, o quê? Olha o que Pedro fala. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Gente, são poucas palavras que Pedro fala, mas nisso aí está resumido todo o Evangelho de Jesus. Aparte-se do mal. O mal não serve para nada. Só serve para nos fazer desconectar com a nossa parte divina. Se você deseja os píncaros das bem-aventuranças, que toda ela é escalada evolutiva, afaste-se do mal, como nos recomenda o apóstolo Pedro. Mas é só afastar do mal, Heloísa? Não. No livro dos Espíritos, Kardec perguntou se a gente bastava não fazer o mal, e os Espíritos responderam, não, é necessário fazer o bem. E além de fazer o bem, o que nós temos que fazer? Seguindo a indicação de Pedro, buscar a paz. Gente, o mundo está cheio de pessoas buscando a paz. Buscando a paz. São músicas, meditações, ambientes, etc, etc. Busque a paz. E depois que você encontrar a paz, o que você deve fazer? Seguir a paz. Olha que maravilha! Parece que é complicado. Vocês acham complicado? Não, não é complicado. Mas é difícil. É difícil, porque tudo tem que ter. Você tem que ter a sua
vontade nas suas mãos. Você tem que saber desejar. O quê? O bem. Você desejando o bem, você tem que fazer o quê? Trabalhar para que esse bem cresça. Lembra o que Cruz e Souza falou? Você é uma fagulha, mas você pode incendiar o mundo todo. Vocês lembram de Mahatma Gandhi? Na luta dele em busca da não violência? Observem vocês que ele trabalhou para que cada um de nós hoje entendesse que não precisa de violência no mundo, precisa de quê? De paz. De paz. Nós precisamos buscar a paz para poder dar a paz, levar a paz. Então, vamos aqui já fechando o nosso trabalho. Nós temos que entender o quê? Que nós somos criaturas criadas por Deus, que quando a gente se desconecta com Deus, para a gente alcançá-lo novamente, nós temos que fazer o quê? O bem. Hoje, no início, enquanto o pessoal do Prozebem lutava lá na tentativa de resgatar a conexão com o bem, e não era com o bem, era com a internet. Enquanto eles não conseguiram, eles não pararam. Assim também tem que ser a gente. Nós temos que perseguir o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? Nos melhorar a cada dia. Hoje, eu estou melhor do que ontem. Amanhã, estarei melhor do que hoje. Observaram como nós temos que fazer, mas para isso, nós temos que identificar em nós esse distanciamento que nós perdemos e tomar cuidado. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, sem centro espírita aberto, sem conexão mesmo com o divino presencial, nós temos que nos esforçar em família e com a espiritualidade. Como, Heloísa, que nós vamos fazer isso? Fugindo do mal e tendo em nós o foco do bem. Isso já não é nada fácil. Doutor Bezerra de Menezes tem uma história muito interessante que diz que a espiritualidade veio na Terra, pegou um médium que estava numa luta muito grande, né? Caía na água, na terra, aquela história, né? Do conecta, desconecta. E levaram esse médium para uma reunião lá no mundo espiritual, que era doutor Bezerra de Menezes, que estava fazendo a palestra. E doutor Bezerra falava exatamente, com outras palavras, com outra vibração, que não é a minha, sobre esse mesmo tema, de conectar e desconectar. E aí o rapaz virou e falou, que era um homem, né? Era um senhor. Ele disse para o doutor Bezerra que ele, o rapaz, não conseguia perseguir tanto o bem, que a tendência dele ainda era do mal. Aí o doutor Bezerra virou para ele e falou, mas nós aqui também lutamos com isso. E o rapaz se assustou e falou, mas como? Ele falou, olha, a diferença é que nós aqui, ele não disse eu, desculpe, ele falou, nós aqui, a gente já consegue identificar o mal que quer nos desconectar. E aí, o que é que a gente faz? A gente bota o nosso foco no bem e vamos atrás do bem. Então, não basta, Bezerra falou com ele, não basta
evitar o mal. Porque o mal, você sabe que ele está ali, você vira para cá. A gente deve fazer o bem. E mais do que fazer o bem, sem olhar a quem. E quando a hora que a vida lhe pedir o socorro, faça o bem. Não olhe a quem, nem como você está fazendo. Confie em Deus, confie na espiritualidade e confie em você, porque você é filho de Deus, é filho da luz e o amor acontece através de vocês. Muita paz e muita luz. Antes da nossa prece, nós vamos agradecer a vocês e, mais uma vez, pedir desculpa pelo problema que teve, que, graças a Deus, o pessoal lá conseguiu sanar. Então, vamos agradecer a Deus nessa hora, dizendo: Pai, só teu amor nos mantém aqui e agora ligados para poder te agradecer. Obrigado, Senhor, por esses corações que nos ouvem, que a palavra, apesar de todos os imprevistos, tenha chegado a esses corações e tenha conseguido ajudá-los. Abençoe a todos eles, abençoe a direção daquela casa, Prozebem, a equipe técnica, aos mentores. Abençoe a todos, Pai, e nos ajude a crescer para vós, porque assim o queremos, desejamos. Fica conosco, Senhor, nessa noite de luz, assim seja. Muita paz para todos vocês.